Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Hoje vou iniciar um novo quadro aqui no canal, onde pretendo trazer para vocês um livro que fale sobre arquitetura, cidades e urbanismo. No vídeo de hoje, pretendo também fazer uma pequena homenagem aí a um dos maiores urbanistas brasileiros, que é o arquiteto Jaime Lerner. Dentre várias obras que ele escreveu ao longo de sua vida, escreveu o livro que veremos hoje, que é o livro chamado Acupuntura Urbana. Vamos ouvir. Filho de imigrantes poloneses e judeus, Jaime nasceu em Curitiba em 1937, a mesma cidade em que viveu toda a vida, cresceu, estudou, graduou-se e exerceu com excelência a sua profissão. Jaime estudou no Colégio Estadual do Paraná, onde terminou ali o ensino médio, o que seria o equivalente hoje, e se forma então em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná em 1961. Conta a história que neste mesmo ano ele é convidado a dar aula no curso de Arquitetura e Urbanismo que estava sendo inaugurado na Universidade Federal do Paraná, que seria a primeira turma, mas ele prefere não dar aula e sim se matricular como aluno. Tinha um interesse muito grande já pela arquitetura e pelo urbanismo desde aquela época. Então ele cursa o curso de arquitetura, né, neste período, mesmo após formado como engenheiro civil, e vem a se formar em arquitetura em 1964. Um ano depois, Jaime Lerner participa da criação, ativamente da criação, do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Esse instituto ele vem ser o grande responsável pela guinada urbanística que a cidade deu no final aí do século XX e que veio colocar ela na vanguarda do urbanismo. A Curitiba ficou mundialmente conhecida por suas ideias e pela execução, principalmente dos planos feitos pelo IPUC. Ele inicia sua carreira também participando de alguns concursos nacionais de arquitetura. E aqui cabe um parênteses para quem não é do meio da arquitetura e do urbanismo, onde concursos de arquitetura são concursos feitos para arquitetos que é colocado o tema, né, que é o objetivo do concurso, em geral, elaboração de projetos de edifício, pode ser de áreas urbanas também, de parques, e vários escritórios se inscrevem e elaboram ali um estudo preliminar, né, a um projeto ainda em fase inicial, mas que é possível ter uma ideia de como vai ficar o projeto. E vencendo o concurso, então esse arquiteto recebe um prêmio pelo concurso e recebe também o contrato para a execução do final desse projeto, já de uma forma mais completa. E isso aconteceu muito, principalmente aí depois da metade do século XX. Inclusive, arquitetos curitibanos foram um dos maiores vencedores de concursos nacionais e até internacionais. Então, um parênteses para a gente entender esse contexto do que é um concurso de arquitetura. Então, Jaime Lerner participa e vence o concurso para a sede da Polícia Federal em Brasília, mas logo mais tarde, isso ocorreu em 1967, e logo mais tarde ele inicia sua vida política e pública sendo prefeito de Curitiba em 1969. Inicia então a governança, sua gestão no ano de 1970, e é nessa gestão que um dos seus feitos mais icônicos acontece, que é a criação do calçadão da Rua 15, que foi um marco, sendo o primeiro calçadão, ou seja, uma rua fechada somente para o tráfego de pedestres. E é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Depois disso, em 1979, Jaime assume um segundo mandato como prefeito de Curitiba e em 1988 também inicia o seu terceiro mandato como aí o gestor da capital. Ao longo desses três mandatos, vários planos feitos para a cidade e
inclusive elaborados pelo IPUC, sob a gestão de Jaime Lerner como prefeito, são executados. E é esses planos que colocam Curitiba aí na vanguarda e com os holofotes do urbanismo mundial devido aí ao sucesso de seus planos. Todo esse sucesso de gestão conduz em 1994 ao governo do estado do Paraná. O Jaime tem 2 mandatos à frente do governo do estado, em 1994 o primeiro e o outro começa em 1998, entrando aí o novo milênio como o chefe de estado do Paraná. Ao longo do seu mandato, ele consegue aí captar cerca de 20 bilhões de dólares de investimentos no estado. Boa parte desses investimentos vem na indústria, então o Paraná se industrializa, tem uma potencial industrialização, principalmente a região metropolitana de Curitiba neste período. E com isso também ocorre aí um boom na urbanização desenfreada da região metropolitana em virtude dessa industrialização. Porque sempre quando ocorre esse movimento de industrialização, a gente já pode imaginar que o movimento de migração aí de êxodo rural e de migração para próximo dessa criação de indústrias também inevitavelmente vai ocorrer, e é onde a região metropolitana de Curitiba também explode nesse período. Mas, voltando à vida de Jaime, ele então encerra seu mandato como governador do estado aí em 2002. Mais tarde ele assume a presidência da União Internacional dos Arquitetos, e também ele é consultor das Nações Unidas para o tema de urbanismo. Antes, um pouco ainda enquanto governador, temas como o uso do solo, saúde, educação e o planejamento regional do estado também foram pautas muito caras a Jaime, e ele debate isso ao longo de todo o seu governo. Depois, saindo do governo, saindo dos holofotes públicos, ele segue com seu escritório de projetos e planejamento urbano na cidade de Curitiba, por onde desenvolve vários outros projetos para a África, para cidades da América Latina. Ele parte muito cedo, em 2021, digo isso considerando que gostaria muito de ter a oportunidade de ter aprendido mais com Jaime Lerner, mas o legado que ele nos deixa relacionado ao urbanismo já é muito importante, inclusive aí, né, digno de várias premiações que recebeu ao longo de sua vida. Nesta obra, que tem aí a orelha do livro escrita por ninguém mais e ninguém menos que Oscar Niemeyer, Jaime Lerner aborda o tema da intervenção urbana como o agente capacitante de mudar a realidade e resolver problemas urbanos e sociais de uma determinada região. Então, ele chama a acupuntura urbana justamente com essa figura de que uma intervenção local, ali no local certo, uma intervenção urbana, quer seja com um parque, um edifício que vá abrigar uma instituição social ou cultural ou esportiva, ela é capaz de irradiar ali uma onda de mudança urbana e de entusiasmo, digamos assim, que é possível ir recuperando aquela região da cidade que está ali degradada. Ao longo da obra, ele tem uma escrita simples, no sentido de ser agradável de ser lida, sem termos técnicos que, para quem não é do meio, né, fique perdido. Então, qualquer pessoa que leia consegue entender ali qual é a mensagem que ele quer transmitir. E toda essa obra ela vem num formato ali, como se fosse um conjunto de crônicas, ou seja, ele vai contando histórias de determinados ali, quase que são testemunhos de vida, né, ao longo dessa experiência que ele teve como a governança pública e mesmo também como urbanista. E ele vai contando em histórias ali separadas, e esse livro todo é uma coletânea dessas histórias que também exprimem o ponto de vista dele, relacionado também a visitas que ele faz a outras cidades, mas principalmente muita experiência com relação à cidade de Curitiba. Então, para não dar um spoiler do livro todo, destas crônicas eu selecionei 2 que eu achei bem interessante para contar aqui, para repassar para vocês,
que uma delas, inclusive, é como foi feita a criação ali, a execução do plano de transformar a Rua 15 de Novembro de Curitiba num calçadão. Então, a Rua 15 de Novembro era uma das ruas mais movimentadas e poderia ter o tráfego de automóveis. E ele sabia que, consultando ali a equipe de obra dele, ele teria um tempo muito curto para que não enfrentasse ali um protesto ou uma reação de comerciantes desta rua, né, na execução desse projeto. Então ele pediu ali 72 horas para esse pessoal de obra e eles iniciaram então as obras na sexta-feira, depois do expediente do comércio, isso na década de 70, a gente tem que ter em mente. Então essa equipe de obra ficou trabalhando ininterruptamente, na madrugada de sexta para sábado, sábado, domingo, e quando os comerciantes chegaram na segunda-feira pela manhã, já boa parte do calçadão já estava implementado. E então os comerciantes resolvem marcar uma manifestação para o próximo fim de semana contra aquele projeto que estava sendo elaborado e a fim também de interromper as obras na rua para que concluísse o calçadão. Jaime, ao saber disso, convoca escolas municipais e no sábado, quando os manifestantes chegam na rua para tomá-la em manifestação, eles encontram várias classes das escolas municipais fazendo oficinas por todo o calçadão, ocupando, né, ali o espaço, e em outra parte a equipe de obra trabalhando nas obras para a conclusão do calçadão. Então foi, digamos assim, quase que impossível fazer a manifestação de uma maneira que interrompesse as obras, e assim as obras foram concluídas no calçadão da Rua 15. Esse relato então tem no livro. Um outro que eu achei super interessante é na implantação do sistema de BRT de Curitiba, sabendo que o BRT é uma invenção curitibana, né? É uma invenção, uma alternativa bem mais barata ao metrô. Então, enquanto eles desenvolviam o sistema do ônibus biarticulado, que é um ônibus que tem ali duas articulações, também da invenção de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba desenvolveu junto com a empresa, né, fabricante dos ônibus, que é a Volvo, e ele conta que o protótipo rodava pela madrugada com a equipe de desenvolvedores, a equipe de projeto, e um dos grandes problemas, dos problemas mais difíceis de serem solucionados, era de quando o ônibus chegava na estação Tubo. Então, fazendo também um novo parênteses aqui para explicar, a estação Tubo seria o ponto de ônibus do BRT de Curitiba. Ele tem um formato de um cilindro, né, que aqui é chamado de tubo. E esse tubo ele é mais alto, porque as pessoas sobem no tubo, pagam a passagem ali no tubo, e já ficam em nível para o embarque no ônibus, que é a grande sacada para dar agilidade, né, na operação do transporte público. Então a pessoa já embarca em nível no ônibus e com isso ganha o tempo de viagem no sistema de transporte. E o grande problema estava quando o ônibus se aproximava para ele parar perfeitamente com a porta do ônibus alinhada com a porta do tubo. E vários sistemas estavam sendo pensados pela equipe de engenharia, inclusive com soluções muito caras, baseadas em sistemas informatizados e sensorizados. E conta o livro que o motorista do ônibus é questionado se ele conseguiria garantir, quando o ônibus chegava ao tubo, se ele conseguiria garantir sempre de que a porta estaria alinhada com a porta do tubo. E o motorista olha e fala para eles: olha, eu consigo, basta vocês fazerem uma linha no asfalto e uma linha aqui no meu vidro, na minha janela lateral. Então, quando eu me aproximo do tubo, eu vou acompanhando a linha. Quando a minha linha acompanhar da janela do ônibus alinhar com a linha no asfalto, eu sei que é o momento de parar, que já vai estar alinhada as portas do ônibus e do tubo. Então, assim foi feito e é o sistema que está aí sendo usado até hoje, há quase 30 anos, pelo sistema BRT de Curitiba, e inclusive exportado para outras cidades. Então ele conta essa história como um exemplo de que é possível ouvir a população, que também tem muitas ideias que podem ser aproveitadas. Então é um ponto que ele comenta, né, da importância, não só de ter ideias boas de pensar, mas também de envolver o todo aí
como parte do processo para a implementação dos projetos, porque sempre as pessoas têm algo a contribuir com o projeto. Então, Jaime sempre considerava que o imperfeito fazia parte do processo de gerar resultados na sociedade, principalmente para uma sociedade que tinha pressa em ver as coisas acontecer, e por isso ele acreditava que vencer etapas burocráticas e executar logo o que estava sendo planejado era um meio de alcançar o avanço. Então aqui eu estou com a obra, né, o livro, esse livro que eu comentei com vocês, várias outras histórias interessantes como essa sobre o processo aí mesmo de governança da cidade e depois do estado, e outros exemplos que ocorreram aí de urbanização, de acupuntura, de intervenções urbanas em determinados pontos de outras cidades é citada no livro, e é um livro que fica aí a indicação para quem gosta de cidades, estando inserido no meio profissional ou não, simplesmente aí quem gosta do tema, de acompanhar o tema, é super interessante, serve muito como cultura também. E é uma obra primordial para quem trabalha com a gestão pública, vários exemplos de como a governança, como os gestores públicos podem aí agir ativamente na implementação de políticas públicas que venham melhorar as cidades. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui com a indicação aqui desse livro, Acupuntura Urbana de Jaime Lerner, uma singela homenagem também a esse grande urbanista. Para quem se interessar, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para a aquisição do livro na Amazon. Comprando por esse link, você também ajuda o canal a se desenvolver para que possamos produzir aí mais vídeos, mais conteúdos sobre arquitetura, cidades e urbanismo. E é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de saber da existência desse livro, de acupuntura urbana, do Jaime Lerner. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma consideração aí sobre o tema, sobre esta obra, ou mesmo sobre o vídeo, vamos conversar nos comentários. Deixem o seu like para fortalecer o canal. Considerem se inscrever se você ainda não é inscrito do canal. E não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, outros livros também que eu já li e eu gostaria de no futuro também apresentar aí neste quadro para vocês. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e até a próxima.